daqueles exercícios do Enem, não. Mas no início tá tranquilo, as propriedades, resolver o logaritmo até que tá dando para fazer de boa. Não, ok. Deixa eu só ver aqui, você colocou aqui, né? Realmente, a OBM, ela tem algumas questões mais difíceis. Ela, na verdade, ela não visa muito nem premiar, né? A OBM, ela visa buscar talentos. E também me parece que é os melhores de cada região, né? Que vai. Acho que é por estado que você faz para você Ela classificar. mostrou até esse ano, não sei se está tendo esse ano, não olhei, porque ano passado ela não teve. A OBM, ela é mais antiga e ela foi ficando muito difícil, até que eles passaram a oferecer a OBMAP, já Eu nunca classifiquei. para a OBM, Geralmente é só os mas é medalhas de ouro porque da tem que fazer OBMEP. inscrição nela também, tá? Mas o OBMEP é critério de inscrição nela, né? Sim, mas se você, ela não é automática. Assim, você pode ser medalha de ouro na OBMAP, se você não fizer inscrição na OBM, você não vai. Então, o professor tem que se inscrever também. Tá? Não é automático, não é só tirar uma nota boa na OBMAP para você ir para a OBM, não. Tá? Bom, vamos começar então a falar aqui da nossa semana. A gente vai continuar falando sobre polígonos, hoje sobre triângulos, falando sobre quadriláteros e depois vamos falar um pouquinho ainda sobre teorema de Tales e semelhança. Essa é a nossa ideia para hoje. Tá? Então vamos lá. Então, recordando algumas coisas aqui sobre triângulos, que vocês já sabem, outras que talvez não se lembrem, mas vamos lembrar de tudo aqui. Primeiro sobre as classificações, né, que aqui esse esqueminha que tem aqui, esse nosso mapa mental aqui, já dá para ajudar, né? Nosso não, eu copiei dos outros, copiei da internet, que é mais fácil. Não que eu fazer. Mas é porque tem aqui as informações básicas de triângulos que vai ajudar para a gente aqui. Classificação quanto aos ângulos. Se eu tiver todos os ângulos menores do que 90 graus, nós temos um triângulo acutângulo. Acho que eu vou aumentar isso daqui um pouquinho, fica mais fácil vocês conseguirem enxergar. Embora fique um pouco desfocado. Eu vou ter um triângulo retângulo quando eu tiver exatamente um ângulo igual a 90 graus. Triângulo obtusângulo se tiver um ângulo maior do que 90 graus. No caso do acutângulo, todos os ângulos, né, os três ângulos, têm que ser menores que 90. Para ser obtusângulo, tem que ter um ângulo maior que 90. Não é possível ter mais do que um ângulo maior que 90. Assim como não é possível também no triângulo ter dois ângulos iguais a 90. Se tiver um igual a 90, ele é um triângulo retângulo. A classificação quanto às medidas dos lados. Nós temos triângulo isósceles quando tem dois lados que têm mesma medida, né? Aqui. O outro lado, ele pode ter medida diferente ou não para ser isósceles. Se todas as medidas forem iguais, eu posso chamar o triângulo de equilátero. Mas se eu quiser chamar o triângulo equilátero de triângulo isósceles, também eu posso. Isso não tem nenhum problema. Que para ser isósceles, simplesmente tem que ter dois lados iguais. O equilátero tem os dois lados iguais e mais um ainda de brinde. Depois eu falo de 60, vamos voltar nele aqui já já. Um triângulo escaleno tem os três lados diferentes. Tá? E as relações entre lados e ângulos aqui nos triângulos é uma relação bem íntima. Assim, ó, se eu tenho dois lados iguais, é porque eu tenho dois ângulos também iguais. São os ângulos opostos a esses lados. Se eu tenho três lados iguais, os três ângulos internos também são iguais. E se os três lados são diferentes, os três ângulos internos também serão diferentes. Quando eu somo as medidas de três ângulos internos de um triângulo qualquer, a soma dessas medidas é igual a 180 graus. Chegando aqui. Olá, Bruna. Boa tarde para você. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180, e isso
nos remete aqui, ó, a esses 60 graus. Se o triângulo equilátero tem os 3 lados e, consequentemente, os 3 ângulos iguais, então 60 graus vem daqui. Então, só para a gente lembrar dessas colocações do triângulo, para a gente seguir também, né? Sevianas são alguns segmentos, ou até mesmo as próprias retas, que passam em vértices de triângulos e têm algumas propriedades em comum. A primeira seviana aqui, a altura, ela vai partir de um vértice e vai encontrar o lado oposto a esse vértice, formando um ângulo de 90 graus. Eu posso fazer a altura a partir de qualquer vértice, e sempre que a gente faz as alturas, elas passam por um ponto em comum. A gente vai falar desse ponto aqui embaixo, esse é o ortocentro, por exemplo, mas só para a gente falar que tem 3 alturas. A altura, inclusive, pode estar fora da figura. Eu poderia traçar a altura aqui do lado de fora, desde que ela forme 90 graus com a base. A mediana parte do vértice, mas vai até o lado oposto, dividindo esse lado em 2 partes iguais, então dividindo ele ao meio. A bissetriz saiu de um vértice, dividindo o ângulo onde está esse vértice ao meio. A mediana, ela divide o lado oposto ao meio, dividindo em 2 partes iguais que o lado oposto. Já a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. O lado oposto pode ter medida diferente, pode ser x e aqui pode ser y, não tem problema. Essas sevianas, assim como a mediatriz, deixa eu falar da mediatriz de uma vez, né? A mediatriz, para a gente lembrar também o que é uma reta que divide o lado de um triângulo ao meio, mas ela não parte do vértice. Essa é a diferença dela para a mediana. A mediana parte do vértice e vai até a metade do lado. A mediatriz, ela tem que dividir o lado ao meio, mas ela não parte do vértice e ela tem que formar 90 graus com esse lado. Ela tem que ser perpendicular ao lado que ela está dividindo ao meio, para ser chamada de mediatriz. Mediatriz não tem que ser do triângulo. Ela pode ser, por exemplo, de um segmento qualquer. Pega um segmento, traça uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo meio dele, ou seja, dividindo o segmento ao meio, eu chamo essa reta aqui, em azul, de mediatriz. Os nomes que a gente vai ter aqui para os encontros dessas retas, ou segmentos, como sevianas aí. Nós temos o baricentro, que é o encontro das mediatrizes, das mediatrizes medianas. Estou errado aqui. Medianas. Um baricentro é o encontro das medianas. Não vou voltar nele já para falar um detalhezinho a mais para a gente lembrar. Aqui nós temos o incentro. Esse incentro, ele é centro de uma circunferência inscrita no nosso triângulo. Ele está aqui, ó, como centro dessa circunferência. O incentro, ele vem aqui da nossa mediana, da nossa bissetriz. Estou falando errado, estou lendo mediana do lado, falando mediana, da nossa bissetriz. Aqui nós temos o circuncentro, ele é centro de uma circunferência que está circunscrita. A mão aqui não está bom de desenhar. Esse centro, ele é o ponto de encontro das nossas mediatrizes. O ortocentro, ele é o encontro das alturas. Bom, de todos esses pontos aqui, o que é mais comum de ser usado é o encontro das medianas, esse ponto aqui, que é o baricentro. Ele é o centro de massa do nosso triângulo e ele divide aqui cada uma das medianas em 2 partes. Se eu disser que essa parte aqui vale x,
essa outra vai valer 2x. Se essa aqui vale y, adiciona vale 2y. Então, essa relação aqui é uma relação que vale a pena a gente lembrar. Se eu tiver um triângulo qualquer e traçar a partir de um vértice a mediana, que vai dividir o lado oposto aqui ao meio, traçando mais uma mediana, eu encontro já o ponto do baricentro, e esse ponto do baricentro, ele divide a mediana em duas partes não iguais, em que a parte menor, que é a parte que vai do baricentro até o lado, é metade da parte maior. Suponha que aqui seja, por exemplo, 3, esse outro lado aqui vai ser 6. Isso é uma informação que ajuda, às vezes, a resolver problemas como triângulo equilátero inscrito numa circunferência. A gente quer relacionar o lado com o raio. Se a gente faz, por exemplo, a medida do raio, esse raio aqui ele vai coincidir com essa parte maior da mediana. Ou seja, se eu traçar mais um pedacinho aqui, para completar a altura do triângulo, porque vai coincidir no triângulo equilátero, se eu chamo essa parte de cima de raio, a parte de baixo é metade do raio. R sobre 2. Isso pela relação que nós temos aqui da mediana e do baricentro. Tá? Eu falei aqui do triângulo equilátero. No triângulo equilátero, vou voltar nele lá em cima. No triângulo equilátero, todas essas sevianas e a mediatriz estão no mesmo lugar. Por quê? Se eu traço aqui uma seviana que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, ela está dividindo o lado ao meio. Se ela divide o lado ao meio, então ela é uma mediana. Ela divide o ângulo exatamente ao meio, então ela é uma bissetriz. Ela forma 90 graus com a base, portanto ela é a altura. E já que forma 90 graus, está dividindo no meio, ela também é a mediatriz. Então, no triângulo equilátero, todas as nossas retas colocadas aí, os nossos segmentos de reta também, todos estão no mesmo lugar. Aqui a gente fala, falando de reta, ou segmento de reta, né? Quando eu traço a mediana, é comum a gente sair do vértice e ir até o lado oposto. Mas se eu quiser fazer uma reta que passa pelo vértice e pela metade do lado oposto, posso falar que essa reta é a mediana desse triângulo. É uma das medianas. Deixa eu falar um pouquinho de quadriláteros também. Vou tirar esse R aqui, pelo menos, né? Lá em cima do paralelogramo. Aqui os quadriláteros notáveis. São os quadriláteros mais comuns. Triângulos, 3 lados ou 3 ângulos. Né? Nosso trilátero ou triângulo pode ser o nome. O quadrilátero ou quadrângulo, figuras que têm 4 lados e 4 ângulos. Então, para a gente lembrar também aqui, fixar alguns detalhes deles. Paralelogramo. Aqui. O que tem um paralelogramo? Os lados opostos eles têm que ser paralelos, da direita e da esquerda, de cima e de baixo, tem que ser paralelos. Os ângulos opostos têm que ter a mesma medida, aqui em azul, esses aqui em rosa. Os lados opostos têm que ter a mesma medida, além de ser paralelos, tem que ter a mesma medida. As diagonais, elas vão se cortar exatamente ao meio. Por exemplo, se eu tiver uma diagonal de 10 aqui, outra diagonal de 12, elas vão se cortar formando aqui 5, 5, 6 e 6. Elas vão se cortar sempre exatamente no ponto médio delas. Tá? E 2 ângulos consecutivos formam 180 graus. São suplementares. Se eu pegar aqui A e B como sendo ângulos, A mais B vai ter que dar 180 graus. Trapézio. Aqui tem um trapézio isósceles. Vamos colocar aqui os trapézios, os tipos de trapézio. Um trapézio isósceles, ele tem os 2 lados não paralelos iguais. O trapézio retângulo, que tem 2 ângulos retos, ou seja, um dos lados é perpendicular às 2 bases do trapézio, e o trapézio escaleno, que não vai ter essas características. Tá? Simplesmente não tem as características. Não tem os lados aqui não paralelos iguais, tá?
e ele também não forma 90 graus entre um dos lados e as bases. O que mais que eu tenho para falar aqui do trapézio? Acho que o mais importante até do trapézio, de forma geral, é que ele tem um par de lados paralelos. É isso que vai estar em todos os trapézios aqui. Um par de lados paralelos. Ele não tem que ter apenas, não, tá? Aqui também eu peguei na internet. Ele tem que ter um par de lados paralelos. Por que não precisa ter o apenas? Porque se eu pegar um retângulo, eu posso chamar o retângulo de trapézio. Normalmente a gente não faz isso, os exercícios, os livros normalmente não trazem isso, eles não pedem para você calcular alguma informação como se fosse trapézio e depois descobrir que é um retângulo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum exercício assim. Mas o retângulo, o quadrado, o próprio paralelogramo, eles são trapézios também. Se tiver um par de lados paralelos, já é um trapézio. Os outros quadriláteros, retângulo, mais conhecido, ele é um paralelogramo também, são ângulos retos, as diagonais, elas se cortam ao meio e elas são iguais, porque lá no paralelogramo as diagonais têm medida diferente. Aqui não, os tamanhos das diagonais são iguais, iguaizinhos. Nós temos o quadrado, que também é um paralelogramo, também é um retângulo, posso falar assim. Características mais marcantes: lados opostos, os lados todos, né, são iguais, os ângulos todos de 90, as diagonais elas se cruzam formando 90 graus entre si, o que não acontece, por exemplo, com os outros retângulos. Elas não formam 90 graus aqui quando elas se cruzam. O losango, que também tem todos os lados iguais, assim como o quadrado, então eu posso falar que o quadrado também é um losango, tá? Não só por causa dos lados aqui. Os lados opostos do losango têm que ser iguais, como no paralelogramo. As diagonais, elas se cortam ao meio, ou seja, dividem ao meio, e além disso, elas também formam ângulo reto. Lá no retângulo, como eu disse, não formam, mas aqui a gente tem ângulos retos. Vamos pegar exemplos aqui, principalmente pensando em ângulos, de exercícios envolvendo triângulos, principalmente, e quadriláteros. Triângulos que são mais comuns até. Todos os nossos polígonos podem ser colocados como triângulos. Só pegar aqui para colar. Dá para ter apagado mais uma aqui. Agora sim. Esse exemplo é um exercício da apostila que vocês têm aí na plural. Do Mega. Na figura a seguir, AB é igual a AC. Então, se eu pegar esse pedaço aqui que vai de A até B, tem a mesma medida do que vai de A até C. XY é igual a BY. Olha, BX que XY. BX é igual a BY. B até X, que está aqui, é igual a B até Y. Cadê vocês aqui para eu autorizar uma entrada aqui? Felipe, podia, agora vocês não tiverem mudado as regras, agora que eu estou vendo aqui a sua pergunta, você colocou foi agora também. Mas podia sim, na verdade, antes de começar a OBMEP, eu sempre inscrevia os alunos na OBM. Eu nunca tive aluno na fase 3, que era de 3 fases. Mas depois, eu ainda continuei recebendo, eles sempre me mandavam os comunicados, até estava por dentro, mas pela dificuldade, pelo nível de dificuldade,
eu acabei não inscrevendo mais alunos. Eles passaram a fazer, então, a eliminar a primeira fase. A primeira fase passou a ser a OBMAP, mas você não precisava conseguir medalha de ouro na OBMAP para ir para a OBM. Só que nos últimos tempos eu não tenho acompanhado a OBM. Eu não posso te garantir, não. Tá? Posso até olhar depois. Eu sei que no ano passado acho que não teve. Teve um ano desse, uns 3, 4 anos atrás, que não teve nenhuma medalha de ouro na OBM no Brasil. Foi até uma crítica que fizeram, estavam cobrando demais até. E eles falaram que iam mudar a forma, porque a ideia mesmo lá da OBM é conseguir alunos geniais que possam ser convidados, por exemplo, para o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio, para fazer testes e, às vezes, acelerar o aprendizado. Você tem no IMPA vários alunos com 19 anos, terminando o mestrado. O INPA que patrocina os cursos da UBMEP, que tem depois, é tudo patrocínio do INPA, eu acho. O IMPA, ele já é mantido pelo governo. E ele é o único instituto no Brasil, se eu não me engano, né, se não tiver autorizado mais outro, acho que não tem mais nenhum, porque é desorganizado demais de forma geral, mas o INPE é muito organizado, eu acho que é o único autorizado a acelerar o estudo no Brasil. Existe legislação que permite aceleração de estudo. O aluno com 13 anos, ele pode concluir o ensino médio? Pode, mas quem é que pode fazer isso? No Brasil, que eu conheço, é o IMPA. Ele pode fazer isso. Então, eles aceleram, eles mudam a ordem, eles colocam pessoas jovens para fazer um mestrado antes de fazer a graduação. Antes de fazer a faculdade, já faz mestrado, faz doutorado, e vai fazendo a graduação, às vezes, ao mesmo tempo. Se você entra nos cursos do IMPA, que tem aulas gravadas aí no YouTube, você vai ver jovens aí com 20 e poucos anos dando aula no curso de pós-doutorado. São pessoas realmente gênios. Então, aí acaba que eles, às vezes, pesam demais quando eles querem selecionar pessoas. Eles querem buscar gente que eles falam assim, ó, esse que tirou ouro na OBM, a gente vai convidar ele para fazer um teste a mais aqui para a gente. Sim, as aulas do PIC, várias delas são a partir do IMPA. Vamos continuar lá, então. Vamos fazer para pedir aqui, né? Se o ângulo A mede 40 graus, então esse ângulo aqui mede 40 graus. Vou reduzir um pouquinho aqui. Está reduzindo, está pequeno demais. Eu aumento e fica desfocado. Eu reduzo, fica muito pequeno, mas eu vou aumentar. Eu quero saber a medida do ângulo XYZ. Eu quero saber aqui, ó, XYZ. Que ângulo é esse? Eu vou chamar ele aqui de alfa, só para a gente ter uma referencial. Primeiro, pensando no triângulo maior que a gente tem ali, que é o triângulo ABC, esse triângulo é um triângulo isósceles, porque foi falado que esses dois lados são iguais. Ó. AB igual a AC. Se ele é isósceles, quer dizer que os dois ângulos que estão opostos aos lados iguais têm que ser ângulos congruentes. Se eu tenho aqui um ângulo de 40 graus, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se eu tirar esses 40, vai sobrar 140. 140 dividido por esses dois ângulos que são iguais, vai dar 70 graus para cada um. Então, nós vamos descobrir, assim, a medida do ângulo que está em B, 70 graus, e do ângulo que está aqui em C, que também é 70 graus. E eu não coloquei essa última informação, né? Eu parei para atender a porta ali, né? Para aceitar quem estava chegando aí. E não coloquei aqui que o CY é igual ao CZ. CZ e CY são iguais. Isso só para mostrar que nós temos mais dois triângulos que são isósceles.
Então, nesses dois triângulos ali, nós teremos também como calcular os ângulos que estão faltando. Vou pegar aqui em cima, tem um ângulo de 70 graus. Então, esses dois ângulos de baixo que estão aqui no Z e no Y, tem que ser ângulos iguais, pois o triângulo ele é isósceles. Se eu tirar 70 graus da soma dos ângulos, 180 menos 70, vai dar 110. E 110 dividido por 2 é 55 para cada um desses ângulos. Então, aqui é 55 e o outro também Não precisa 55. nem dividir. Como é que é? Quase que não precisa nem de dividir, porque você vai ter que somar os triângulos, os Ah, dois ali vão sim. ser iguais. Você vai ter É, que não tem que somar os somar dois para aqui. subtrair. Exatamente. Aqui embaixo a gente não precisa fazer a conta porque é um triângulo isósceles do mesmo jeito, tem um ângulo de 70, os outros dois tem que ser 55. E aí, se a gente pegar essa reta, que a gente tem aqui um ângulo de 55, o de alfa e o outro de 55, nós teremos aí como descobrir o valor do alfa. A gente pode fazer de cabeça também, que dá certinho, né? Tá muito tranquilo. Vou indicar que se eu pegar 55 mais alfa mais 55, são esses ângulos aqui, ó, eles estão formando uma reta, e uma reta é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Vai passar o 55 mais 55, que é o 110, vão passar para o outro lado, negativo. Então, 180 menos 110, 70 graus é a medida do ângulo que pediu. Aqui. Vou pegar o outro, mais um exemplo aqui. Esse outro aqui. Esse parece estar um pouquinho maior aqui, está mais fácil de enxergar, né? Ver se dá. Bom, nessa figura, AB é igual a BD. AB é igual a BD, que é igual a DE. Então, nós temos aqui dois triângulos isósceles já garantidos, né? O ABD, fechando aqui o triângulo grande, ele é isósceles porque tem um lado AB e o lado BD aqui que são iguais. E também temos o triângulo BDE, que é isósceles com os lados BD e DE iguais. E o segmento BD é bissetriz de EBC. EBC. Então, tem um ângulo assim, um ângulo aberto, e temos uma bissetriz aqui no meio. Bissetriz que vai dividir, obviamente, o ângulo ao meio. Bissetriz sempre divide o ângulo exatamente no meio. Esses dois ângulos aqui já estão até marcados na figura, eles são iguais. Posso chamar aqui, por exemplo, de A e A, só para a gente marcar esses dois ângulos. E eu quero saber a medida de A é B. A é B. Então, eu quero saber essa medida aqui. Ó. Vou chamar de X para a gente achá-la aqui, então. X da nossa questão. Interessante do enunciado que não dá nenhuma medida para a gente, né? Em graus ele pede ali a medida em graus, mas não nos deu nenhuma medida. Vamos tentar colocar algumas informações. Agora eu acho que eu vou aumentar de novo a figura para ficar mais fácil de escrever. Se cabe aqui as indicações que eu tenho. Eu chamei isso aqui de A. Esse ângulo aqui, ó, também vai ser um ângulo A. Porque esse triângulo BED, ele é um triângulo isósceles, a gente viu, pelas medidas iguais aqui. Então, portanto, os ângulos opostos aos lados iguais têm que ser ângulos também congruentes. A e A. Eu vou ter aqui uma outra medida, né? Essa medida aqui, eu não sei quanto ela é, eu posso dizer que ela é 180
menos 2A. É uma maneira da gente representá-la. Aqui embaixo tem que ser esse mesmo 180 menos 2A. Porque esse ângulo que está no vértice A e o ângulo que está no vértice D tem que ser iguais, pois o triângulo ABD, é o triângulo maior, tem que ser um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais aqui, ó. Além desse pedaço que era igual também a eles. Portanto, ângulos iguais em A e em D. Vamos ver o que mais a gente pode achar aqui. Se eu somar, pegar mais um pedaço. Eu acho que eu deveria ter colocado duas incógnitas, seria mais fácil, né? Ao invés de usar aqui só Chamar de alfa o BDA e o BAD. Talvez, não? Se tivesse chamado por uma letra diferente, ficava mais fácil de copiar. Mas eu vou tentar achar agora desse jeito aqui para ver se a gente sai dele de uma vez. Ó. Esse ângulo aqui é um ângulo também de 180 menos 2 alfa. Menos 2A, né? Aliás, do alfa. Por quê? Porque aqui a gente tem uma reta, que é 180. Dessa reta, se eu tirar os dois A's que eu tenho aqui, vai ficar então 180 menos 2A. Então, eu vou somar os ângulos internos aqui desse triângulo grande. Então, no triângulo grande, eu vou fazer ali 180 menos 2A mais 180. Vou colocar até vezes 3, depois somar mais A, né? Mas eu vou colocar assim. 180 menos 2A mais 180 menos 2A mais 180 menos 2A de novo mais A igual a 180. Eu vou voltar aqui para mostrar, senão ficar confuso o que eu estou fazendo. Eu não entendi o A sozinho. Hã? Eu não entendi o A do lado de fora do triângulo. O A sozinho lá que você colocou no final. Sim, eu vou falar dele ali. Eu vou falar de todos os ângulos aqui de novo. Esse triângulo verde. Então, eu peguei aqui, tem dois ângulos em A e em D que medem 180 menos A. Menos 2A, desculpa. 180 menos 2A. O que está lá no D e o que está aqui no A. Tá? Agora, esse outro ângulo aqui, ó, embaixo, no B, ele mede 180 menos 2A, essa parte vermelha, e tem mais um pedacinho aqui dentro que mede A. Agora eu entendi. Beleza. Então, esse ângulo aqui, ele é o 180 menos 2A, que está em vermelho, e mais o A, que foi o primeiro A que eu coloquei, na verdade, aqui, né? Essa parte em azul. Isso aí é considerado uma questão difícil, né? Ou média? Não, não é uma questão Eu só não entendi difícil. o A do Talvez lado de seja fora. complicado o jeito que eu coloquei. Depois eu coloquei. Na hora que eu estava colocando 180 menos 2A pela segunda vez, eu achei, não, eu devia ter colocado uma outra letra e feito um sistema, por exemplo, talvez ficasse. Pois é, isso bugou a minha mente. Talvez ficasse mais bonito. Tá, porque somente aqui não está dando para entender, então não. É que não é que a gente viu, não. Aí na hora que você falou do 180 menos 2A, não, pera, aqui? Não entendi. Não, mas Ficou termina essa. desse jeito, que aí Tá, a gente já volta. criou uma linha de raciocínio. A gente volta e faz de outro jeito. Vamos lá. Sim. Daniel, Oi. por que você afirmou que do lado de fora do triângulo aquele ângulo vale A? Daquele ângulo A ali, tá lá no do enunciado. Deixa eu apagar aqui um cara. Só porque eu queria apagar uma escrita aqui por cima. No enunciado está dizendo que essa reta aqui, ela é bissetriz do ângulo que eu vou marcar aqui em verde. Em verde, não em preto. Essa reta é em preto, Tá é certo. bissetriz do ângulo verde. Ele até já veio marcado na figura como dois ângulos iguais. Não percebi falando, não. Ela está aqui, ó. BD é bissetriz do ângulo EBC. A bissetriz desse ângulo aqui, EBC.
Então, por isso que eu chamei ele de A também. Vamos concluir aqui só. A gente somou os 3 ângulos. Não precisa desse parênteses, só mesmo para frisar ali quais são os ângulos. Soma dos ângulos internos do triângulo igual a 180. Quando a gente tirar esses parênteses aqui, que não vai mudar nada, vou poder cortar um 180 que eu vou jogar para o outro lado. Eu vou ter menos 3A igual a menos 360. Então, A igual a 120 graus. Não façam direto, né? Porque é muito fácil a gente errar as contas. Eu erro demais, assim. Eu devo te É falar. mais A, né? Não? Hã? Aí, menos 3A? Ah, não, galera, é Seria menos menos 5. 5A? É menos 5, tá vendo? Não façam direto. É menos 5. Eu erro demais. Vou até voltar aqui para eu apagar. Vou colocar o menos 5 ali, eu coloquei errado. Aqui, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6, mais 1, menos 5A. E os 180 mais 180, 300. Então, A é igual, na verdade, a 360 dividido por 5, que vai dar 72. 72. Agora, vamos voltar aqui na figura para a gente mostrar qual que é o valor do x que eu estava procurando lá no início. Esse x aqui, ele formaria 180 graus com A. Como eu encontrei aqui o A igual a 72, 72 para 180 vai nos dar 108 graus. Então, essa é a medida do ângulo que eu estava procurando. Eu vou tentar fazer ali com 2 incógnitas para ver se fica mais claro, né? Realmente ficou muito tumultuado o desenho. Voltando aqui. Vou pensar nesse triângulo azul aqui primeiro. Falou que ele é um triângulo isósceles. E vou deixar o A aqui. Se ele é isósceles, então esse outro ângulo aqui também vale A. Aí eu vou chamar o ângulo de cima, então, de B, ao invés de fazer aquele 180 menos A, para ver se fica menos confuso. Eu tenho um ângulo lá diferente, que é o B. Os 2 ângulos da base são iguais, porque são ângulos da base de um triângulo isósceles. Esse ângulo de fora já está afirmando no enunciado, e também está mostrando aqui no desenho, com os tracinhos, que eles são 2 ângulos iguais, congruentes. O enunciado está dizendo que essa reta de B até D é bissetriz do ângulo. Pensando no triângulo maior aqui, ó, a gente chamou o ângulo lá de cima de B. Esse triângulo também foi dado no enunciado que ele é um triângulo isósceles, que esse lado aqui é igual ao de baixo. E isso quer dizer que se ele é isósceles, sendo B lá em cima, aqui embaixo também vai ser B. Então aqui, ó, também mede B. Agora, nós vamos ter que dar um nome para esse ângulo de cá. A gente precisa chegar num valor para ele. Ou eu faço 180 menos 2A, ou eu posso fazer esse daqui em função de A também, e depois fazer o de baixo em função de A e B. Vai ser uma questão aqui de gosto, né? De que a gente vai querer fazer. Eu vou deixar ele como sendo 180 menos 2A, vai ficar mais fácil aqui, ó. A gente tem uma reta, que é essa reta aqui que passa no A, no B e no C. Temos informações aqui de ângulos que medem A. Então, esse ângulo que está faltando aqui, ele vai ser o 180, que é a reta toda, menos os 2 ângulos que a gente já conhece, o A e o A de novo. Portanto, vou representar isso daqui como sendo 180 menos 2A. Menos A, menos A. Agora vamos tentar montar algumas relações ali para a gente chegar no valor de A, no valor do B também. A gente saber quanto é que mede isso. Pelo menos o valor de A, né? Eu já consigo chegar onde eu preciso aqui. Ó.
Pensando no triângulo grande, esse triângulo A passa aqui no B e vai até o D. Se eu somar os seus ângulos, todos internos, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho ali 2B, vou até indicar assim, ó, B mais B, somando todos os ângulos internos desse triângulo grande, mais 180 menos 2A, mais A. Isso tem que dar 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou reduzir aqui, vou colocar 2B, mais 180, menos A, que é menos 2 mais 1A, igual a 180. Eu vou deixar aqui ainda 2B, igual 180 menos 180, a gente vai poder cortar. E esse menos A vai passar para o outro lado positivo. Só para eu isolar. Eu poderia até deixar para formar um sisteminha ali, depois eu vou isolar esse A de uma vez. Eu achei que A é igual a 2B. Agora eu vou pegar o triângulo em azul apenas. Nesse triângulo azul, se eu somar os três ângulos, ou seja, 2A mais B, tem que dar 180 graus também, que são os ângulos internos de um triângulo. Porém, eu sei que a medida A é igual a 2B. Então, vou colocar 2 vezes 2B, esse 2B é o valor do A, mais B é igual a 180. 2 vezes 2, 4B, mais B igual a 180. Então, tenho 5B igual a 180, ou seja, 180 dividido por 5. Portanto, B igual a 36. Se o B é 36 e o A vale o dobro de B, então nós encontramos novamente que o A é igual a 72. Está maior a resolução, né? Mas talvez esteja mais clara aqui a forma que foi usada. Eu me perdi no 2 vezes 2B. Por que 2 vezes 2B? Não, e não só B, mas... Ah, não entendi. Pois é, essa parte aqui, né? É. Tá. O que eu fiz aqui foi uma substituição, porque aqui embaixo eu encontrei que o A é igual a 2B. Se A vale 2B, e eu tinha ali 2 vezes A, 2 vezes A, ao invés de colocar 2 vezes A, eu coloquei 2 vezes 2B. Eu substituí o valor do A por 2B. Estou resolvendo como se fosse um sistema feito por substituição. Vamos pensar nesse ponto aqui de novo. Voltar nele aqui. Nesse ponto, se eu só jogasse o 180 para o outro lado, esse 180 passando para o outro lado, ia dar zero, né? 180 menos 180. Ficaria tendo 2B menos A igual a zero. Pegando essa parte azul que está aqui em cima, que veio do triângulo azul, 2A, que é A mais B, 2A mais B é igual a 180 graus. Trocando só a ordem aqui para ficar mais bonitinho, não posso colocar 2B, não, deixa eu apagar aqui, né? Vou colocar B mais 2A. Ah, eu entendi. O que nós temos aqui é um sistema. Só que eu fiz ele sem montar um sistema, só fiz por substituição. Se a gente fizer aqui, por exemplo, uma multiplicação, vou multiplicar a linha de baixo por menos 2. Aí nós teremos lá em cima, do mesmo jeito, 2B menos A igual a zero. E embaixo, menos 2B, menos 4A igual a menos 360. Aí eu vou cortar o B, vai ficar menos 5A igual a menos 360. Vou passar o 5 dividindo, posso multiplicar por menos 1 se quiser, ou passo o menos 5 mesmo dividindo.
Na hora que eu dividir 360 por 5, eu vou encontrar o A igual a 72 graus. É a mesma forma de resolver, só que o que eu fiz no anterior? Ao invés de montar o sistema, eu isolei o A. Eu encontrei olha, o A separado, jogando o A aqui para o outro lado, eu encontrei que onde estava o A eu poderia colocar 2B. Eu só estava encontrando uma relação para substituir. É uma das maneiras de resolver o sistema. Né? A gente pode fazer por substituição, por escalonamento, pode ser aqui por adição, regra de Cramer, que vocês já, assim, vários de vocês já viram também. A gente vai encontrar de qualquer forma o mesmo valor para esse A. Um A igual a 72. Se esse A vale 72, a gente encontra o ângulo que foi pedido, que é o ângulo que está aqui, ó, ao lado do A. É o ângulo que somado com o A vai dar 180. Então, para somar com 72 e dar 180, tem que ser um ângulo de 108 graus. Deu para entender? Ou ainda está muito confuso? Vou voltar aqui em vocês, que eu perdi vocês. Agora achei. Então, vamos lá. Eu ainda deixei mais um último aqui para a gente analisar dessa parte, antes da gente falar de Tales. Deixa eu pegar aqui o outro. Deixa eu aumentar ele também. Vou precisar do desenho. Posso sim. Pode falar, Pedro. Pedro levantou a mão e pode falar. Poderia repetir novamente? Estava falando sozinho. Não, tá. Você estava falando aí com o áudio desligado, hein? É. Não, tá. Porque ainda não tá. Como é que fala? Não tá claro. Isso, não tá claro. Tá. Vamos voltar. Eu ainda não entendi direito. Tá, a fórmula eu entendi, mas Aquela substituição lá ainda. Eita! Substituição. A substituição. Isso. Vamos voltar nela. Aqui, pensando só então no triângulo que está em azul. Eu tenho os três ângulos internos que eu tenho aqui. São A e B. Eu vou somar esses três ângulos. A mais B. E o resultado tem que ser 100. Porém, eu tinha encontrado aqui embaixo uma relação que o A corresponde a 2B. Se colocar 2B, é a mesma coisa. Tá? É igual a 180 graus. Somando aqui todos os B's, 2B mais 2B mais B, vai dar 5B, igual a 180. Foi a partir daí que eu resolvi. Só que ao invés de eu ter escrito A mais A, eu juntei, eu coloquei 2 A's. Eu fiz assim, ó, 2A mais B igual a 180. E depois disso é que eu fiz a substituição. Eu deixei 2 vezes o valor de A. Qual que era o meu valor de A? O valor de A é 2B. Eu substituí o A pelo valor dele, 2B. Deixei o mais B igual a 180.
Aí 2 vezes 2 aqui vai dar 4b, mais b igual a 180. 4b mais 1b vai dar 5b, e aí eu passei esses 5 dividindo. Eu encontrei aqui que o b vale 36, e se o b vale 36, voltando aqui, eu fiz 2 vezes 36 igual a A. E 2 vezes 36 é 72. Mas para tentar tirar a dúvida dessa substituição, deixa eu fazer um sistema por substituição. O que eu fiz ali foi por adição para mostrar outra forma de resolver. Entendi. Vou pegar um sisteminha simples aqui. 2A mais... Vou colocar aqui um 2A mais B para a gente seguir aqui a mesma linha de exercício. Igual a 5. E eu tenho A mais 3B igual a 6. Aqui eu tenho opções diferentes para resolver, mas eu vou resolver por substituição. Eu vou isolar esse A aqui. Ó. Vou deixar só esse A igual a 6. E o 3B eu vou jogar para o outro lado. 6 menos 3B. Eu isolei uma letra. Essa é uma das primeiras maneiras que a gente faz de resolução de sistemas lineares, né? E os não lineares também a gente pode resolver desse jeito. Eu isolo uma letra, eu deixo só uma letra aqui sozinha antes do sinal de igual. Ou depois, tá uma letra sozinha de um lado. Esse valor do A, que é o 6 menos 3B, eu vou jogar na outra equação, porque eu isolei na equação de baixo. Na equação de cima aqui eu vou colocar 2 vezes. Ao invés de colocar o A, eu vou escrever 6 menos 3B. O restante eu vou repetir. Mais B igual a 5. Então eu posso usar esse artifício para resolução. Eu isolo uma letra, depois na outra equação eu substituo a letra que eu isolei pelo valor dela, ou seja, pela representação que eu tenho depois do sinal de igual. Nesse caso, 6 menos 3B. Aqui eu vou fazer distributiva. 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 3B, menos 6B. O mais B do lado de fora eu vou repetir. Igual a 5. Eu tenho 12 menos 5B igual a 5. Vou deixar o menos 5B quieto aqui. Igual a 5 menos 12. Então, menos 5B é igual a menos 7. Pode multiplicar por menos 1, ou pode passar o negativo dividindo. Menos 7 dividido por menos 5 é positivo. 7 por 5 vai dar 1,4. Encontrei o valor do B. Depois que eu achei o valor do B, eu volto na equação que eu tinha parado e continuo ela. Eu tenho A igual a 6 menos 3 vezes o valor de B. 3 vezes 1,4. Primeiro a gente tem que fazer a multiplicação, né? A gente não pode fazer o 6 menos 3. Vai ficar 3 vezes 1,4 é 4,2. E 6 menos 4,2, 1,8. Encontramos o valor de A e de B fazendo substituição, que é algo semelhante ao que eu fiz nesse exercício. Eu havia isolado A, aqui embaixo, substituir esse A que eu isolei na outra equação lá em cima. Onde tinha A, eu coloquei o 2B. Deu para entender ainda ou não? Ainda não. Deu para entender ou ainda não? Agora faz sentido. Agora deu para entender. Se for o caso, eu posso passar alguns sistemas para vocês fazerem tentar fazer nesse formato, né? A gente poder isolar. Não era obrigatório fazer desse jeito. Como eu disse, eu poderia ter escrito o sistema aqui do lado, como eu fiz esse, ó, e resolvido por adição. Que aqui eu fiz de uma maneira diferente. Não faz parte, não é uma parte da resolução, né? Eu estava mostrando uma resolução de outro jeito. Eu poderia fazer por adição, eu poderia ter montado o sistema e ter feito o sistema usando regra de Cramer.
apesar de ser só 2 por 2, mas a gente poderia fazer que daria certo também. Então, é uma opção de como eu quero resolver essa minha equação. Nesse caso, porque eu estou fazendo aqui com duas incógnitas, que eu chamei de A e B. Naquele primeiro caso, que ficou uma expressão maior, eu usei uma letra só. Eu tinha usado só a letra A. Aí eu não precisei de sistema nele. Um pouco diferente. Vamos para o outro exemplo aqui, então, que vai ser um exemplo de triângulo e quadrilátero ao mesmo tempo. Aqui nós temos o quadrilátero ABDE é um quadrado. Então, esse quadrilátero está aqui, é um quadrado. E o triângulo ABC é equilátero. Bom, o que isso quer dizer? Se esse triângulo aqui é equilátero, esses lados são todos iguais. Eles são todos iguais, mas esse lado AB faz parte do quadrado. O quadrado também tem todos os lados iguais. Portanto, todos os segmentos em verde que tem aqui são segmentos iguais. Todos eles são iguais. Eu vou até tirar aqui os tracinhos, porque eu já vi que todos eles são iguaizinhos. Eles serem iguais, se a gente está falando de ângulo, eu quero saber quanto é que mede o ângulo CDA. CDA. Quero saber quanto mede esse ângulo aqui. Vamos lá, vamos chamar ele de alfa aqui. Quero saber quanto mede esse ângulo alfa. Como eu estou falando de ângulo, e a gente tem triângulo envolvido, quando a gente já tem lados iguais, nós já podemos partir para a questão de encontrar valores relativos. Nesse caso, mais do que encontrar valores relativos, eu estou dizendo de relativos aqui, é pensar, por exemplo, num triângulo isósceles. Ele vai ter dois ângulos iguais. Aqui, mais até do que isósceles, o triângulo é equilátero. E se ele é equilátero, cada ângulo interno vai medir 60 graus. Eu vou dividir os 180 para os três ângulos. Então, esses ângulos aqui são ângulos de 60 graus. Tá? Vou colocar esse aqui e esse aqui, ó. Só para a gente representar, por enquanto, esses nossos ângulos do triângulo equilátero. Nós sabemos que o quadrado tem 4 ângulos retos. Então, esse aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui do lado uma parte dessa figura, para a gente poder continuar o nosso raciocínio. Eu vou desenhar aqui um triângulo representando aqui o triângulo B, C, D, que é esse triângulo de baixo aqui. Nesse triângulo, o ângulo em B, ele é um ângulo de 60 graus mais um ângulo de 90. 60 mais 90 é 150 graus. Só que, como eu disse, todos os segmentos que estavam em verde são iguais. Isso quer dizer que o triângulo BCD é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais aqui embaixo. Eu já tenho um ângulo de 150 graus. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 180 menos 150, 30. Então, eu tenho 30 graus para dividir para esses dois ângulos. Então, esse daqui é 15. E esse outro aqui também é 15. Tá? Agora vamos encontrar a medida daquele nosso ângulo alfa que a gente tem ali. Como é que a gente vai fazer isso? Vou desenhar também o nosso quadrado aqui. Quadrado torto. Como eu disse, nosso ângulo do canto do quadrado que é um ângulo de 90 graus. Nós temos um segmento que vai de A até B, que é a bissetriz do quadrado. A bissetriz do quadrado é a diagonal do quadrado. Né? Eu ia falar que a diagonal do quadrado é a bissetriz. Eu troquei a ordem que eu ia falar. É a diagonal do quadrado, esse AD. Só que a diagonal do quadrado ela também é bissetriz
Ela divide o ângulo ao meio, porque os lados são todos iguais. Então, a gente vai ter essa característica a mais aqui no quadrado. Esse ângulo, portanto, é um ângulo de 45 graus, porque ele está dividindo o ângulo de 90 graus ao meio. E eu tenho agora a informação desse outro ângulozinho aqui de 15 graus. Onde é que ele vai entrar? Esse ângulo de 15 graus ele está aqui por baixo. Essa parte de baixo é 15 graus. Vou tentar colocar lá no desenho original. Esse pedacinho aqui é 15. E o ângulo todo que nós temos aqui, do 15 mais alfa, é um ângulo de 45 graus. Isso quer dizer que o alfa tem que ser o valor que somado com 15 vai dar 45. O alfa é só um pedaço do ângulo de 45 graus, né? Ele está aqui entre o CD e a nossa diagonal. Então, o valor que eu vou somar com 15 para dar 45 é 30 graus. Encontramos, assim, o valor de alfa. Se fizesse alfa mais 15, teria que dar 45. Isso quer dizer que o nosso alfa tem que ser 30 graus. Deu para entender esse? Dizer sem ficar colocando muitas letras, aqui eu coloquei já valores, porque a gente já tinha esses 60 graus aqui do nosso triângulo equilátero. Vou voltar aqui também no meu chat. Meu chat sumiu aqui. Não tem nada de novo no chat, não. Tá ok, então, pessoal? Vamos falar, então, no Teorema de Tales. Lá do Tales de Mileto. Vamos. Na nossa sequência, a gente vai falar de Tales. O Teorema de Tales, ele traz retas paralelas. Acho conveniente a gente falar só uma coisinha aqui. As retas paralelas, antes especificamente, né, a gente lembrar, na verdade, antes de falarmos propriamente do Teorema de Tales. Quando a gente tem retas paralelas, aqui nós temos a reta R paralela com a reta S, e essas retas sendo cortadas por uma outra reta transversal, nós teremos a formação de ângulos. Tem algumas denominações que às vezes aparecem como ângulos alternos internos. Alternos porque está um de cada lado dessa reta que não é paralela, a reta que corta as paralelas, estão um de cada lado, por isso alternados. E são internos porque os dois estão entre as retas paralelas. Se eu pegasse, por exemplo, aqui em azul, esses dois ângulos marcados em azul são ângulos alternos, um de cada lado da reta que não é paralela, e eles são alternos externos. O que acontece é que nessa nossa brincadeira aqui de cortar as retas paralelas, a gente cria 8 ângulos. E esses 8 ângulos, eles têm, ao todo, apenas 2 medidas. Não tem como eles terem mais do que 2 medidas para esses 8 ângulos. Vou colocar aqui numericamente, ficar fácil de entender. Se eu souber a medida de um desses ângulos, eu vou saber a medida de todos os outros 7. Se eu souber, por exemplo, que aqui vale 60 graus. Eu sei que, sendo aqui a reta verde um ângulo raso, né, a reta tem que dar 180 graus, eu já tenho 60, o outro ângulo ao lado tem que ser um ângulo de 120 graus. Esse ângulo que está embaixo do 120, eu posso pensar nele do mesmo jeito, pensando que é o que falta para 180. Ou eu poderia pensar que esse ângulo é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo de 60, portanto, eles têm que ser iguais. E o ângulo que está aqui, oposto pelo vértice ao 120, também tem que ser de 120.
Os ângulos de baixo, eles são ângulos idênticos aos de cima, só estão em outra reta. Se eu imaginar que eu vou aproximar essa reta verde aqui, ó, vou fazer a reta verde subir, ela é paralela à outra reta verde que está em cima. Como ela é paralela, se eu caminhar com ela para cima, ela vai coincidir com a reta verde que está lá em cima. Porque elas são paralelas, vão estar na mesma posição. Isso me garante que os ângulos formados na reta de cima e na reta de baixo são ângulos iguais. Ou seja, aqui eu vou ter dois ângulos de 60 e outros dois ângulos de 120 graus. Os nomes, não sei se o Enem cobraria todos os nomes aqui, mas talvez os alternos ali sejam os mais comuns, principalmente os alternos internos. Esses ângulos alternos, eles são ângulos que têm a mesma medida. Eles vão ter medidas iguais. Esses alternos internos, por exemplo. Mas a gente tem outros nomes, como colaterais, estão de um mesmo lado. A gente tem os colaterais externos, que estão por fora, 60 aqui de cima e 120 aqui embaixo. Então, por fora das retas paralelas, então de um mesmo lado, colaterais do mesmo lado. A gente tem colaterais internos, então dentro do espaço das duas retas paralelas. E os colaterais são ângulos que somados sempre vão dar 180. Mas não acho realmente que, por exemplo, o Enem cobre os nomes dados a esses nossos ângulos. Não é uma coisa muito normal de ser cobrada assim, não. Falando agora do teorema de Tales. Tales de Mileto gostava muito de geometria e ficou conhecido, na sua época, por medir a altura de uma pirâmide com base na medida da sua sombra, tá? Que é uma complementação desse teorema aqui. A gente pensa mais nas medidas com sombra, como a que o Tales fez, na parte de semelhança de triângulos, que a gente vai falar já já também. Então, vamos pensar aqui. Ó. Nós temos três retas paralelas. R é paralela a S, que é paralela a T. E essas retas paralelas estão cortadas por duas retas transversais. A medida dos segmentos formados entre duas retas paralelas, aqui eu vou ter uma medida A, de S para T tem uma medida B. Essa outra reta, que está aqui, também inclinada, ela não tem a mesma inclinação, por isso as medidas que eu tenho entre as retas sobre elas são diferentes, vou chamar aqui de C e D. E nós temos o teorema de Tales propriamente dito, que é A está para B, assim como C está para D. Multiplicando cruzado, nós teríamos AD igual a BC. A gente lembrar disso aqui, isso já é o teorema de Tales. Multiplicar cruzado é uma consequência de uma igualdade que você tem entre frações, que é uma proporção. Aí na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí você já vai multiplicar cruzado. Tem gente que às vezes vai lembrar e fala assim, mas eu não fazia A sobre B e C sobre D, não. Eu fazia A sobre C e B sobre D. Tudo bem. Na hora que a gente multiplicar cruzado aqui, ó, A vezes D, a mesma coisa aqui, e C vezes B, ou B vezes C. Não faz diferença. Eu, particularmente, gosto de seguir a mesma reta, tá? Para a gente não errar a ordem. A gente não pode trocar as ordens. Se eu fizer, por exemplo, A está para C, assim como D está para B, aí vai ficar errado. Eu tenho que seguir uma mesma ordem. Eu comecei aqui do A, que está na reta da esquerda,
sobre o C que está na reta da direita, que é um segmento correspondente às retas que nós temos aqui paralelas. Aí, se eu comecei primeiro pegando o A, antes do sinal de igual, depois do sinal de igual, eu tenho que pegar o pedaço de segmento que está na mesma reta que estava o A, que era na reta da esquerda, para a gente não confundir. Deixa eu pegar aqui um exemplo do próprio livro também, aqui, ó. Só voltar. A gente fazer exemplos aqui de Tales da apostila aí do Mega. Vou pegar um print aqui. Vou botar aqui vocês também. Eu coloquei por cima do... Esse aqui já tem até a solução. Não vai ter graça, né? Então, nós vamos arrastar a solução para baixo ali. E vamos fazer a nossa solução aqui. Vai dar para apagar aqui em cima. Determine x em cada figura, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Então, está aqui as nossas retas paralelas. A gente pode usar simplesmente a relação aqui do teorema de Tales. Bem, em qual que eu estou escrevendo? Agora sim. Vou fazer aqui o x está para 5, na mesma reta, assim como o 3, correspondente aqui ao x, porque está entre as duas retas A e B, 3 está para 8. Multiplicando cruzado, nós teremos 8x igual a 15, e eu simplesmente vou passar ali o 8 dividindo. E a gente vai encontrar o valor de x, que é igual a 15 oitavos. Não precisa dividir, a gente pode deixar assim. Vamos pegar esse outro aqui do lado. Ó. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, conforme a figura. Então, tem a rua A aqui em cima, a rua B embaixo. Uma delas é oblíqua em relação à outra. As divisas laterais são perpendiculares. Veja, essas divisas aqui formam 90 graus. Com a rua A, qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é de 120 metros? Aí a gente tem uma característica legal aqui do teorema de Pitágoras, de Tales, que é poder estender ali os intervalos que eu tenho entre as retas. Eu tenho como comparar, por exemplo, esse 40 com o espaço que eu tenho aqui na frente desse lote, desse primeiro lote, né? O lote tem 40 metros de frente. Aqui para a rua B, essa frente eu poderia chamar de X, por exemplo. Assim como eu posso comparar só um lote, eu poderia comparar 2 lotes ao mesmo tempo. Eu quero saber quanto é que medem as frentes dos 2 primeiros lotes aqui ao mesmo tempo. Poderia chamar, então, isso aqui tudo de X, e aqui em cima eu consideraria um 70. Tá? E a gente vai usar essa lógica para fazer aqui embaixo. Vou desenhar de novo aqui um esboço para a gente poder fazer. Então, o primeiro lote, ele mede para a rua A uma frente de 40, e para a rua B eu vou dizer que ele mede X. O segundo lote, ele mede 30 para a rua A, e para a rua B, vou dizer que seja Y. O terceiro lote, que mede lá em cima 20, aqui embaixo vai medir Z. Mas eu sei que os 3 lotes juntos, ó, o total aqui da frente
para essa rua B é de 120. Então, esse total aqui já foi dado como sendo 120. Se eu fizer o total aqui em cima, somando 40 mais 30 mais 20, vai dar 90. Eu vou usar o teorema de Tales da seguinte forma. A gente vê que está virado, né? Deixa eu virar aqui também. Regra O de outro, 3? como é que é? Regra de 3? Vai ser como uma regra de 3. Né? É o exemplo que eu fiz anterior aqui do teorema de Tales. Ó. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer uma relação de acordo com os valores que estão entre as retas paralelas. Eu só virei o desenho aqui para mostrar que a gente tem retas paralelas do mesmo jeito do anterior, cortadas por outras duas retas que são transversais. Aqui nós temos 4 retas paralelas. Posso garantir que são paralelas porque o enunciado está falando que esses lotes todos são perpendiculares. Todos formam 90 graus aqui. Isso me garante que elas são paralelas. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó. O 20 está para Z, assim como essa medida total da rua A, que é 90, está para a medida total da rua B, que é 120. E aí eu vou encontrar o valor de Z. Só que eu vou voltar meu desenho aqui para a posição normal. Vou virar de para baixo aqui. Para a gente fazer ele aqui, ó, fica mais fácil. O 90 lá. A ordem não tem problema. Se eu vou colocar o 90 sobre 120 primeiro, ou se é o 20 sobre Z, não tem importância. Vou pegar o total da rua A para o total da rua B, assim como cada uma das frentes da rua A está para cada uma das frentes da rua B. Eu vou ter que fazer 3 continhas aqui. Vou fazer que 40 está para X. E aí eu vou multiplicar cruzado. Como numa regra de 3 direta mesmo. Se eu cortasse aqui o zero, a gente teria 9x igual a 40 vezes 12, que é 480. X igual a 480 dividido por 9. A gente pode dividir isso daqui, né? Se fosse 45 por 9, daria 5, então vai sobrar 3. Se fizer 30 dividido por 9, não vai dar exato, né? Então não vai adiantar. Da 53, vai sobrar 3, 3, 3. Vai dar uma dízima. Como se trata de medida de comprimento, eu prefiro deixar em fração. Só simplificar isso daqui por 3. Então. Já que não dá para dividir, vamos simplificar, vai dar 160 terços. Vou fazer a mesma coisa para o 30 e o y aqui. Eu vou pegar o total, 190, da rua A, para o total da rua B, 120, igual a 30 sobre y. Aí nós teremos 90y igual... Podia ter cortado também lá o zero, né? Eu já cortei no primeiro. Vou cortar aqui também. Ó. 9y igual a 360. 360 dividido por 9. Aí, 40. E para finalizar, a gente faz o z do mesmo jeito. 90 sobre 120 igual a 20, que está lá em cima, sobre o z, lá embaixo. Aí a gente fecha. Então, 90 por 120, que eu vou cortar o zero, assim como 20 está para z. Então, 9z é igual a 240. 240 dividido por 9 não é exato, eu posso simplificar por 3, vai dar 80 terços. Pronto, encontramos aí os 3 lotes voltados para a rua B, quanto é que mede cada um deles. Além do teorema de Tales, vamos falar da semelhança também de triângulos. Eu vou partir para a semelhança de triângulo pensando ainda no teorema de Tales.
Vou esticar minha reta aqui da base de uma vez. E vou fazer mais retas paralelas aqui. Supondo essas 3 retas aqui como sendo retas paralelas, vamos pegar vértices para esse triângulo. Isso aqui. ABC. D e E, os nossos pontos. Esses 2 triângulos que estão desenhados aqui, a gente tem um triângulo ABC e um triângulo ADE. São chamados de triângulos semelhantes. O que eles têm para a gente chamá-los de triângulos semelhantes? A gente considera 2 figuras semelhantes, na nossa geometria plana principalmente, mas na espacial também a gente pode falar de semelhança, só que aqui mais simplesinho, estou falando só no plano. 2 figuras são semelhantes quando elas têm o mesmo formato. O que garante o mesmo formato de 2 figuras planas? Os seus ângulos terem as mesmas medidas, então são ângulos que têm medidas iguais, são congruentes, tem congruência entre eles, e os seus lados são proporcionais. Isso garante a semelhança. Nesse caso aqui, se eu pensar na reta que passa por A, D e C, essa reta está cortando as paralelas, R, M, N, formando ângulos iguais aqui, olha, do lado de dentro, no C e também no D. Ou seja, o triângulo grande já tem aqui um ângulo igual ao triângulo pequeno, que são os vértices C e D. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho ângulos aqui, são chamados de correspondentes. Eles têm uma correspondência, que os dois estão na mesma posição, se eu juntar essas retas, também são iguais entre si. Eu coloquei um tracinho, só de colocar mais um. Meu cursor sumiu. Então, são iguais o E e o B, assim como são iguais os nossos ângulos nos vértices D e C. Se eu tenho 2 ângulos que são iguais, o terceiro, consequentemente, tem que ser igual, porque a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Se eu já conheço 2, o terceiro eu consigo calcular. Ele tem que ser o mesmo, porque as medidas dos outros 2 também são iguais. Então, esse ângulo aqui, que serve tanto para o triângulo menor, que é o triângulo AED, quanto para o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Vou voltar para falar mais disso aí. Vou pegar agora aqui outros triângulos quaisquer para a gente falar dessa semelhança. Nossos triângulos são semelhantes. Tem que ter o mesmo formato. Não tem que estar na mesma posição. Isso não. Tem que estar tem que ter o mesmo formato apenas. Quando eu falo que não tem que estar na mesma posição, poderia estar, por exemplo, um espelhado com o outro, assim, ó. Aí, por exemplo, esse lado aqui é correspondente a esse. Não que sejam iguais, correspondente apenas. Tá? Este baixo correspondente a este cá. Para eu saber se os triângulos são semelhantes ou não, o caso mais comum é o caso que a gente consegue encontrar 2 ângulos congruentes. Então, se eu achar aqui que esse ângulo é igual a esse, por exemplo, e que esse outro ângulo é igual ao de cá, eu consegui provar isso, eu posso garantir que esses triângulos são triângulos semelhantes. E aí eu consigo fazer a chamada razão de semelhança e encontrar valores para eles. Como que isso vai acontecer? Vou voltar aqui de novo. A gente falou o teorema de Tales agora. Vamos supor que a distância de A até B seja 10 e que a distância de A até C seja igual a 12. Colocando ainda que a medida de A até E é igual a 7, eu quero calcular a medida de A até D, vou chamar de X. Eu posso usar o teorema de Tales.
Tá? É o teorema de Tales que eu vou fazer aqui, colocando 10, que é o total, de um lado, sobre 7, ou sobre 12, eu poderia colocar o total de um lado sobre o total do outro, também dá certo. Assim como o total do outro lado, que é o 12, está para x. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar esse valor do x. Só que quando eu estou com os triângulos, e os triângulos são até separados, a gente nem sempre pensa nessas retas paralelas, às vezes elas não estão desenhadas na nossa figura. Por isso, a gente vai usar o mesmo que usa no Teorema de Tales, mas pensando nos triângulos apenas. Então, tem aqui, ó, 2 triângulos, que eu já tenho um ângulo aqui, tem a mesma medida, vou colocar mais um ângulo aqui com a mesma medida. Tem 2 ângulos que são congruentes, então eu posso garantir que esses triângulos eles são semelhantes. E nós temos as medidas aqui dos lados. 12, 10, 7 e quero achar o x. É a mesma coisa que eu coloquei ali em cima. Como é que eu monto a conta para a semelhança de triângulos? Eu pego a medida de um lado aqui do triângulo, no caso 7, e eu vou dividir agora pelo lado correspondente do outro triângulo, para eu não me perder e ficar mais fácil. Esse 7, ele é contrário ao ângulo que eu marquei com um tracinho. Contrário ao ângulo marcado com um tracinho no outro triângulo, é o 10. Aqui nós temos 7 sobre 10, igual. O segundo lado que eu tenho aqui, onde eu peguei o 7, é o x. Ele é oposto ao ângulo marcado com 2 voltas. Quem é oposto ao ângulo marcado por 2 voltas no outro triângulo é o 12. Pronto, podemos resolver aqui agora, fazendo 10 vezes x igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 dá 84, dividido por 10. 84 por 10 dá 8,4. Tá? Essa semelhança não tem que ser feita apenas observando se tem 2 ângulos que são congruentes. O caso em que a gente consegue provar que são 2 ângulos iguais, o caso de semelhança chamado de caso ângulo-ângulo, é o mais comum, é o que mais aparece com certeza. Mas existem outros casos, mais 2 casos. Um deles é quando eu consigo provar que todos os lados dos 2 triângulos são proporcionais. Eles têm a mesma proporção. Aqui eu tenho 2 triângulos que, com certeza, são triângulos semelhantes. Porque se eu dividir o lado de um triângulo pelo lado correspondente de outro, eu vou encontrar sempre a mesma medida. 5 dividido por 10 vai dar meio. Se eu fizer 4 dividido por 8, também é meio. Se eu faço 3 dividido por 6, também vai dar meio. Se os 3 lados são proporcionais, ou seja, ao dividir o lado de um triângulo pelo lado do outro, eu encontro sempre a mesma medida para os 3 lados. Então, eu posso garantir que os triângulos são semelhantes. E esse caso é o caso chamado de lado-lado-lado. Então, tem um caso que são 2 ângulos, que é o ângulo-ângulo, e esse caso agora que é o lado-lado-lado. Tá? Ainda tem um terceiro caso, terceiro e último. A gente vai fazer pelo menos um exemplo aqui. Deixa eu adiantar para a gente fazer um exemplo, pelo menos. Um terceiro e último caso é quando eu consigo demonstrar entre 2 triângulos que possuam um ângulo em comum, por exemplo, 60 graus, 60 graus. Além de possuir um ângulo em comum, esse triângulo ele vai ter os 2 lados que formam esse ângulo como sendo lados proporcionais. Se eu dividir 15 por 3, vai dar 5. Se eu dividir 10 por 2, também dá 5, dá o mesmo valor na divisão. Então, esses triângulos também são semelhantes, e o caso de semelhança é o caso lado, ângulo, lado. Tá? 2 lados com um ângulo entre eles. 2 lados que são proporcionais, e o ângulo tem que ser exatamente igual.
Senão não vão ser semelhantes. Deixa eu buscar aqui um outro exemplo aqui, só que meu programinha fechou o exemplo que eu tinha deixado. Deixa eu tentar mostrar o exemplo aqui. Se ele abrir, eu pego o enunciado lá, né? Se não, era uma questão de vestibular que trazia um pescador, um barco. É bom pegar o enunciado, porque interpretar o enunciado aqui seria o mais interessante. Eu reabri aqui. A gente tem tempo, vai dar tempo. Preguiça em computador. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui de vocês, né? Vanessa me perguntou se eu vou postar hoje. Bom, Vanessa, qualquer coisa me manda uma mensagem mais à tarde, pra você me lembrar, que eu posto hoje ainda. Senão eu acabo deixando para depois. É porque aqui no... essa aula fica salva no drive da Plural mesmo. Só que ela não é liberada na hora, ela demora às vezes meia hora, 40 minutos, para que eu possa postar. Só que aí nessa hora eu já vou estar em uma escola dando aula. Então, depois que eu voltar, finalzinho da tarde, aí eu posso postar para vocês. É só pegar aqui o exercício. Agora abriu. Deixa ele só carregar, né? Copiei, ela não quis colar. Copiar a imagem. Vou colocar no Paint aqui para ver se ela aceita agora. Bom, para quem fica vendo a aula gravada depois, também fica aparecendo aqui uma tela preta, enquanto eu estou recortando aqui a minha Sim. questão. Ah, que legal que fica, hein? Vou voltar para a tela. Agora eu acho que vai dar. Não. Ah, nem. Nós vamos passar da hora um pouquinho, mas nós vamos fazer. É possível. Custei abrir ali para pegar. Fechamos a questão. Está grande aqui ainda. Mas vamos fazer. A seguir, temos representado um pescador. Isso aqui era tentativas de resolução da pessoa que me mandou, que essa questão não é minha. Isso aqui, inclusive, estava errado, do jeito que colocaram aqui. Bom, temos representado um pescador que acaba de fisgar um peixe. Nessa situação, a ponta da vara, onde está amarrada a linha, encontra-se a 6 metros de distância da lâmina da água. Quando a gente fala de distância, a ponta da vara está a 6 metros de distância da lâmina da água. Não é a gente pensar nisso aqui, não.
Aqui não é a distância da ponta até a água, não. Isso aqui é um comprimento da linha. Distância sempre é o menor caminho que você tem para percorrer. Então, quando eu falo da distância desse ponto aqui de cima até a água, a distância tem que estar aqui, ó, como se fosse a altura aqui. Então, essa distância é 6 metros. Depois fala assim, sabe-se que após o peixe morder a isca, a linha fica totalmente esticada e que o comprimento da linha abaixo da lâmina da água equivale a 1/5 do comprimento total da linha. Então, se eu considerar aqui o comprimento todo da linha, esse pedacinho aqui de baixo, ele vai ser 1/5 desse comprimento todo. A gente poderia chamar aqui de x, isso aqui de x sobre 5. Eu não gosto muito de pensar desse jeito, nesse caso aqui, né? Tem casos que não tem opção, você tem que colocar assim. Mas aqui eu prefiro fazer o contrário. Ó. Chamar a parte menor de x. Esse pedacinho aqui vale x. E a linha toda vale 5x. Então, um pedaço pequeno ele é 1/5 da linha toda. Só que, se a linha toda mede 5x, e eu já tenho um pedacinho aqui que é x, eu posso dizer que a parte de cima é igual a 4x. Então, olha, voltando. A parte que está submersa é 1/5 da linha toda. Esse 1/5 eu chamei de x, e coloquei a linha toda como sendo 5 vezes essa parte menor, então 5x. Colocando em duas partes, uma parte é x e a outra 4x. Pergunta: a distância em metros do peixe até a lâmina d'água é igual a distância, de novo, a distância é o menor caminho que eu tenho, o menor caminho até a lâmina d'água. Se eu tenho o menor caminho, esse menor caminho, ele tem que formar 90 graus com a reta. Isso é distância entre ponto e reta. Mas está muito certinho aqui, né? Se tiver uma onda, a gente não vai considerar isso nos exercícios de matemática, a não ser que esteja falando claramente. A gente pensa no mundo perfeito, num lago lá, tudo paradinho, bonitinho. Bom? Inclusive, a gente não considera muitos desenhos. Vocês não podem esquecer disso em geometria. Desenho não é para ser seguido à risca, é para dar uma ideia para a gente. A gente tem ali uma ideia do desenho, situação, problema. Ela traz para nós aqui 2 triângulos. Um triângulo formado lá pela altura que está a ponta da vara da água e o lago, além da linha. A outra tem a linha até o peixe aqui, a distância do peixe até a água e a lâmina d'água. Eu sei que esse pedaço aqui vale x, esse outro vale 4x, aqui vale 6. Eu quero saber essa medida que eu vou chamar de y, a distância que eu quero. Eu posso chamar de d, né? Distância. Esses 2 triângulos são 2 triângulos semelhantes. Sei que eles são semelhantes, porque além de serem triângulos retângulos, estou garantindo que são triângulos retângulos por causa da distância, tá? A distância aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, como se fosse a altura mesmo do triângulo. Então, são 2 ângulos retos. E esse ângulo que eu estou marcando em vermelho, esses 2 ângulos são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Então, estou garantindo, pelo caso ângulo-ângulo, que esses triângulos são semelhantes. Sendo eles semelhantes, eu posso dizer que 6, que é o oposto ao ângulo em vermelho, está para D, que também é o lado oposto a um ângulo vermelho. Assim como eu peguei o 6 primeiro no triângulo da esquerda. Vou pegar outra informação no triângulo da esquerda aqui. Ó. 4x, que é a hipotenusa do triângulo, oposto ao ângulo reto, está para x, que também é oposto ao ângulo reto. Eu posso cortar aqui o x. O que vai sobrar, eu vou multiplicar cruzado. 4D é igual a
passo 4 medindo, vou encontrar 1,5. Então, a distância do peixe até a lâmina d'água é 1,5. A gente não pode confiar nos desenhos. Olha só que ilustração, né? Nós temos aqui a vara com uma altura de 6 metros para a lâmina d'água. Ela está quase da altura do homem, né? Esse homem, então, deve ter uns 4 metros de altura, se eu for considerar a proporção, né? Deve ser uma pessoa gigante que está aqui no fundo da lagoa. Imagina. A gente não pode confiar nos desenhos. Os desenhos estão ali só para nos dar uma ideia. Tá? A gente confia nas medidas, nas informações que são dadas. Deu para entender isso daqui? Essa montagem que a gente fez? Deixa eu voltar em vocês aí também, né? Fala aí, Felipe. Acho que o Felipe não vai falar, não. Bom, pessoal, vamos parar por aqui então, né? A gente volta a se falar na semana que vem. Vou ver se eu coloco depois, já mais à tarde, então, a gravação para vocês. Ok? Uma boa semana para todos. Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. E até semana que vem. Obrigado pela aula, Daniel. Até amanhã. Espero que a prova esteja fácil. Essa prova está facílima, Marcos. Dá para tirar 11 valendo 10. Não sei, viu? Tchau, tchau. Não acredita muito no Daniel, tchau. não, tá? Ele é meio mentiroso. Até semana que vem, Daniel. Tchau, Daniel. Até semana que vem. Tchau. Espero que a Jade tenha estudado para fazer a prova, Jade.